Você sabia que existe uma lei que regulamenta a qualidade do ar dentro dos ambientes públicos e privados? Olá, hoje vamos falar sobre ar-condicionado, climatização e renovação de ar. Nossa convidada hoje é a arquiteta Lidiane Amélia Pereira, que presta consultoria para empresas, para arquitetos nessa área de climatização. Muito bem-vinda, Lidiane. Obrigada, Miriam. Muito bacana, sim, a gente já está nos bastidores conversando aqui várias questões técnicas, é super importante aí também para o síndico, para os arquitetos, para as edificações no geral, né? Mas existe uma lei aí que eu confesso que eu nem sabia sobre a renovação do ar. Por que é tão importante a renovação do ar, Lidiane? Então, Miriam, realmente tem uma lei federal, a Lei 3.589, que é uma lei que regulamenta e fiscaliza a renovação de ar nos ambientes, a qualidade desse ar nos ambientes. Ambiente públicos privados. Públicos privados, Então, tanto em órgãos públicos como em públicos privados, né? A tua empresa, você tem uma empresa, você é um órgão privado, ali também pode ser fiscalizado. Nos condomínios, salão de festa, academia. Exatamente. São ambientes onde a gente não sabe o tipo de pessoa que frequenta, diferente da nossa residência. Então, esses ambientes, principalmente salão de festa de condomínio, vem gente de fora do condomínio, são diversos tipos de moradores do condomínio, são funcionários do condomínio. Então, tem uma rotatividade muito grande de pessoas nesse ambiente. E da época que a gente vive, né, ter um ar de qualidade, um ar 100% eficiente, faz toda a diferença para a saúde de todo mundo que frequenta o ambiente, né? E fora a questão de qualidade, né, que a gente diz de saúde, mas também influencia até na performance das pessoas o ar. Exatamente, exatamente. E gosto de deixar bem claro o seguinte, quando a gente fala de renovação de ar, a gente não está falando de climatização. Climatização, ar-condicionado, ele só refrigera ou aquece o ambiente, ele não renova o ar, né? Renovação de ar é diferente de climatização. E no caso, assim, falando um pouquinho da parte técnica, então, essa infraestrutura, quando vai fazer o ar-condicionado, já faz a renovação de ar, é simples, não é tão caro, imagino? Não, bem mais barato que uma infraestrutura de ar-condicionado, né? Porque não vai tantos materiais, porém, é uma infraestrutura que tem que ser planejada antes, né, de toda a edificação. Ah, Miriam, Lidiane, você vai me perguntar, eu tenho um salão de festas, dá para colocar? O salão de festas está pronto. Dá para colocar. Vai ser um custo maior, porque vai ser uma reforma. Porém, se as construtoras, se os edifícios se planejarem para inserir a renovação de ar, né, junto com o projeto de climatização, é um valor substancial, né? E o que comparado você vê, a tudo. assim, no mercado, assim, em relação até aos próprios projetos, ainda o pessoal não dá devida atenção, ou agora provavelmente está começando a ter mais atenção nessa questão, principalmente por causa saindo de uma pandemia. Exatamente. O que eu percebo é que, assim, os empreendimentos, as construtoras não estão dando a devida atenção para isso, porque já estamos há 2 anos da pandemia, então todos os novos prédios já eram para ser um diferencial. Né? Hoje em dia, um diferencial de um edifício não tem que ser o playground, né? Ou o espaço muito pet. focado nos acabamentos e não traz qualidade de vida e segurança nesse sentido. Exatamente. Tu tem um salão de festas que tu sabe que foi usado o dia inteiro por uma família e à noite eu vou usar, né? Ou uma academia. Ou uma academia que várias pessoas estão suando ali, estão respingando suor, que tu vai poder usar ela porque tá tendo a circulação de ar. Porque não é todo mundo, ainda mais no frio, né, na nossa região aqui, que vamos abrir todas as janelas que eu vou malhar aqui, né? Não, as pessoas costumam deixar tudo fechado, né, até ainda mais na época de inverno, que é a época que mais se tem gripes, se tem doenças respiratórias. Então, faz toda a diferença tu ter um ar
com renovação, um ambiente com renovação de ar. Outra coisa que eu percebo também, os arquitetos. Eu recebo muito empreiteiro, né? Uma consultora que recebe o projeto de um arquiteto e não tem projeto de renovação de ar ou de climatização. Então, não tem nem a linha de ar-condicionado. Aí chega num ponto, vê que bate com uma viga, que tá... Ou tem que passar por baixo, a viga já é gigante, ainda tem que perder ainda a altura do pé direito por questão de passar a tubulação. Isso, porque na mente de muitos profissionais ainda, a climatização é o aparelho dentro e o aparelho fora. Então, eu sinalizo onde fica o aparelho dentro e onde fica o aparelho fora. Tá, e todo esse percurso passa por onde? Né? Ainda mais hoje, que a gente vive numa época onde as áreas técnicas são menores. Então, tem muitos tipos de produtos. O metro quadrado é muito caro. O metro quadrado é muito caro, muitos tipos de produtos diferentes, né? Então, tem muitos tipos de ar-condicionado, dutado, multi-split. Então, cada um, ele requer um método, uma infraestrutura. E falando um pouquinho agora também sobre o ar-condicionado, né? Vamos explorar os conhecimentos técnicos da Lidiane aqui. Às vezes o pessoal deixa... Vamos falar um pouquinho também falar das manutenções. Uhum. Quando dá problema ou quando está muito calor e daí quer instalar o ar-condicionado. Essa é uma época boa, né? Para trabalhar na questão de manutenções, mas vocês também trabalham muito na questão de manutenção preventiva. Isso, Miriam. Exatamente isso que acontece. Quando a gente fala de manutenção preventiva no inverno, todo mundo fala, mas eu não estou usando meu ar. Né? No inverno a gente não liga o ar, só no verão. Mas é justamente isso. Para que a gente chegue no verão e tenha certeza que o ar não vai te deixar na mão. E a gente vê um monte de síndico apavorado no final do ano e não tem quem que eu faço e tal. E mesmo todo mundo está com uma demanda muito grande, né? Isso. Não, eu imagino chegar ali em janeiro, tu planejou a festa da tua filha no salão de festas do prédio. Aquele calor de 2 horas da tarde e o ar do salão não funciona. Então, a gente trabalha com a manutenção preventiva anual. Então, é o ano inteiro fazendo a higienização do ar, que não é só a limpeza dos filtros, né? Que a gente costuma fazer na nossa casa. Então, uma higienização com bactericida, com antifúngico. Até na tubulação acaba... Sim, na tubulação, no dreno. No dreno, isso. Às vezes o dreno é 3 metros de distância até a saída da água. Então, ali no dreno também fica muita bactéria, muita coisa. Então, uma higienização anual, prevendo que, na época que mais tem uso, né, que seria verão, tu tenha teu ar funcionando e na melhor desempenho e qualidade dele, né? Trabalhando com a prevenção sai mais barato. E também porque assim, vocês conseguem atender com bastante qualidade as pessoas, as empresas, os condomínios que não deixam de ser empresas, né? Isso. Por ter essa manutenção mensal e não deixar para a última hora ali, porque senão vai entrar naquela fila de espera e muitas vezes pode demorar alguns dias. Alguns dias, exatamente isso que acontece. A gente mantém uma equipe anual. Porém, no verão, essa demanda de atendimento aumenta. A gente não aumenta a nossa equipe, né? Sim. Então, muitos clientes às vezes têm que esperar 15, 20 dias. Sim. Pelo atendimento. Porém, quem tem contrato anual com a gente dá a prioridade. Joia. A Lidiane trabalha na Altimas, aqui é uma empresa que tem mais de 40 anos aqui na região de Itajaí, o Vale do Itajaí, mas presta consultoria também para outras empresas, para arquitetos. E a gente vê como é importante essa questão dos itens, né? Ar-condicionado, renovação de ar, vocês têm também a aspiração central. Isso. A Altimas é uma empresa familiar e eu, como arquiteta, né? Eu tenho sentido esse impulso de divulgar melhor dentro dos nossos profissionais, né? Muito bom. Que eu vejo que tem tanto esse desfalque. A Altimas tem 45 anos, a gente começou com conserto de eletrodoméstico. Ferro de passar, lavadora, né? Hoje a gente ainda conserta alguns produtos, porém, né, pensando no desenvolvimento da região, da nossa região, em tudo isso que a gente está vivendo, então a gente está investindo em renovação de ar, em climatização especializada,
E trazendo conteúdo também para os profissionais, né? Para os profissionais, exatamente. Porque vai somando, né? Cada um tem sua especialidade, né? A gente está num grupo de arquitetos desenvolvendo um projeto bem legal, já vou convidar o pessoal para... Estou sempre falando agora para o pessoal acompanhar, porque essas dicas, inclusive, a gente está aplicando na Condocasa, condocasa.com.br, e são vários arquitetos, é um projeto bem integrativo, e assim, tem especialista em iluminação, a Lidiane está fazendo um trabalho incrível em relação a esses detalhes que muitas vezes poderiam passar desapercebidos, mas que está em cima ali para trazer essa infraestrutura para apresentar aí para os síndicos, para unir as classes, né, da engenharia e arquitetura, porque quando a gente fala ali da arquitetura, de compatibilizar os projetos, hoje existe o BIM também, eu já fiquei imaginando assim, o BIM, né, que é uma plataforma que compatibiliza isso dos projetos da renovação do ar-condicionado, mas precisa ter conhecimento, né, ir atrás de... Não, eu como arquiteta, eu quero desenvolver o melhor projeto para o meu cliente. Então, eu quero que ele tenha melhor iluminação, né? Pensando a longo prazo também. A longo prazo, então a gente troca ideias com especialistas em iluminação, que não dá pra gente ser especialista em tudo, né? E ainda mais na arquitetura, que é muito rápido, né? As tendências, os produtos são muito rápidos. Isso. E em relação ao ar-condicionado, pra gente falar mais, porque eu tô tendo uma escola com essa Condocasa em relação aos produtos do ar-condicionado. São várias marcas, eu já vi também que tem os diferenciais de cada marca. E a gente vê também quando fala, por exemplo, de edifícios de alto padrão. É um outro sistema de ar-condicionado. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, sobre a central do ar-condicionado, o ar-condicionado central, os diferenciais desse produto. Hoje a gente tem um diferencial, principalmente aqui na nossa região, apartamentos de alto padrão, como a gente falou, como o metro quadrado está muito caro, então as áreas técnicas estão ficando menores, né? E com isso a gente tem condensadoras mais tecnológicas para atender, uma condensadora para atender vários ambientes, né? Para conseguir climatizar vários ambientes. E está acontecendo isso? Está acontecendo isso. Aqui em Balneário também? Com certeza, está acontecendo. Alguns edifícios, inclusive, só servem aparelhos desse tipo, né? De VRF e VRV. É uma arquitetura mais limpa, no caso da fachada, né? Sim, com certeza. E esse também é um grande problema, né? É uma preocupação enorme, que é a padronização dos aparelhos de ar-condicionado. Isso. E por isso que também os edifícios têm que planejar essa área técnica, né? Não dá para colocar todas as condensadoras do andar inteiro no mesmo local. Vai causar uma grande elevação de temperatura e não vai dar um bom rendimento pros moradores. Isso é um prejuízo para quem compra. E quem compra um apartamento de alto padrão quer também uma climatização de alto padrão. Com certeza. Né? Então, já ouvimos falar de cases aí que às vezes acontece de não passar provavelmente por uma especialista, né, por uma empresa também de qualidade, que dá problema ali, chega a 70 graus na área técnica e fica inviabilizando o uso dos equipamentos, né? Isso, exatamente. Ainda mais que hoje os edifícios aqui, pelo menos aqui em Balneário Camboriú, o que está acontecendo? Eles já estão lançando toda a parte comercial embaixo e o prédio vai continuando a construção para cima, mas as salas já estão funcionando, né? Isso, inclusive, muitas dessas salas não têm renovação de ar. São salas que só têm a fachada de vidro, né? E toda a parte do fundo é fechada e não tem renovação de ar. Eu, particularmente, nunca vi um prédio pronto que tenha renovação de ar nessas salas comerciais. Pensa, tem um salão de beleza, onde tu corta unha, corta cabelo, tira pelo, faz, às vezes limpeza de pele, uma estética. E onde ali não tem a circulação de ar, né? Então, quantas germes, bactérias, tá girando de todas as pessoas que estão circulando num dia, né? Tô falando de um dia de trabalho. Pensa num mês, pensa num ano. E existe multa, assim? Você já ouviu falar também de casos que teve multa? Sim, casos inclusive de shoppings, né? De shoppings que ganham multa de mais de 300 mil reais, onde foi detectado que não tem uma boa qualidade de ar. E normalmente, principalmente shoppings, ambientes que tu fica às vezes 4 horas. E muita gente. E muita gente. Então até o teu espaço, é por isso que eu falo que é importante o arquiteto saber disso, porque eu vou projetar um salão de festas. O mínimo eu tenho que
apresentar isso para o E cliente. tem como fazer a infraestrutura e depois instalar os equipamentos? Exatamente. Igual o Pelo ar-condicionado. Então, né, eu passo isso para o meu cliente como arquiteta. Olha, um salão de festas, não temos janelas, não temos aberturas. Vamos deixar a infra de renovação de ar pronto, assim como vamos deixar de ar-condicionado. Né? Quando você quiser, você põe o ar-condicionado. Quando você quiser, você instala a renovação de ar. Porque às vezes a gente sabe que é um custo alto. Ou numa reforma também, Ou numa né? reforma. Porém, o arquiteto tendo esse conhecimento viabiliza muito mais uma qualidade de ar para aquele cliente. É isso aí. Que às vezes os clientes não sabem, eles não têm essa informação, né? E às vezes até nós como profissionais, né? Sim. Que nem a Lidiane comentou, são tantas áreas e sempre a gente fala assim, por isso trazer conteúdos, porque a gente está sempre aprendendo e reforçando, né? Reforçando a importância de cada item. Lidiane, gostaria de te agradecer pela sua participação. A gente vai gravar também sobre o ambiente da Lidiane na Condocasa, que é uma recepção com memórias da década de 80, com modernidade também nos produtos. Mas acompanhem o site da Condocasa. Mais uma vez, obrigada também pela parceria. E vocês que assistiram até agora, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Conge TV, é o Condomínio todas as quintas-feiras. E coloquem também as perguntas pra gente, porque a gente consegue entregar o conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada!